Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vanessa e você está no canal Mãe Velha. Hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é bem direto com o que eu trabalho e eu preciso fazer esse alerta, né? Eu preciso falar sobre isso com vocês porque eu vi que tem gerado, na verdade, bastante dúvida na cabecinha de muita gente. Eu preciso desfazer uma má impressão que muitos têm feito sobre mim, tá? E eu descobri isso, o que as pessoas estão pensando, interpretando de uma forma um pouco equivocada, através das caixinhas de pergunta que eu abro aqui no canal e principalmente lá no Instagram. Então, com o tipo de pergunta que as pessoas têm me feito, eu acho que é muito prudente que eu venha aqui para deixar isso claro, para esclarecer esse assunto com vocês, certo? Eu quero deixar muito claro que em momento algum eu disse que a busca pela evolução espiritual implica em vocês deixarem de lado as questões financeiras. A gente precisa ter um equilíbrio, uma sobriedade. Não é só necessário, como é virtuoso que nós tenhamos boas condições financeiras. Até porque a condição financeira, quando ela está boa, quando ela está estável, quando ela está crescente, ela nos dá uma tranquilidade. E essa tranquilidade, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque nós vivemos ainda, né, aqui na terceira dimensão, nós vivemos no mundo material e dependemos muito de coisas materiais. Sem isso, nós não conseguimos viver bem, tá certo? Além disso, me explica como que você vai conseguir se dedicar a uma leitura espiritual se sua cabeça está afundada em questões de dívida financeira, por exemplo? Qual a tranquilidade que você tem, que você encontra tendo dificuldades financeiras? Né? O nosso mundo é material, nós precisamos de situações materiais, nós precisamos de dinheiro, de riqueza, para a gente poder ter a cabeça tranquila para nos dedicarmos ao espiritual. Como que você vai, por exemplo, participar de imersões espirituais, cursos de expansão da consciência, como que você vai fazer viagens para conhecer templos egípcios, para você conhecer templos tibetanos ou para você ir em grandes museus que são repletos de relíquias. Você precisa de dinheiro, você precisa de ter uma boa condição para você poder investir no seu conhecimento espiritual. Até mesmo livros, muitos livros vocês precisam ter um dinheiro relativamente alto para você ter acesso a essas informações. O que eu vou falar é um pouco pesado, mas eu tenho que deixar isso bem claro, gente. Não seja trouxa. O sistema, ele vem controlando a humanidade e sua grande maioria é através de instituições religiosas. Eles querem que a humanidade fique pobre, que a humanidade se coloque numa situação de escravidão voluntária, certo? O sistema te faz acreditar que ser pobre de dinheiro é gratificante espiritualmente, que ser humilde é bom, no sentido assim de humilde, eles usam a palavra humilde como você sendo desprovido de bens, quando na realidade a humildade que faz bem, a humanidade de que Jesus falava é humilde de coração e não de situação econômica. Então essa manipulação sempre existiu e enreda, né? Enreda as pessoas para manter elas ali no lugar. É tudo muito bem pensado, né? Para manter as pessoas numa condição de escravo voluntário dessas instituições, que muitas vezes de religioso, de espiritual mesmo, não tem nada, né? Isso tudo é uma ilusão, gente, na cabeça de vocês. Não é e nunca foi pecado ter posses, nunca foi pecado ter abundância financeira. E eu nunca disse, gente, deixando bem claro isso, eu nunca disse que evoluir espiritualmente, que para você conseguir evoluir espiritualmente, você deve abrir mão de ter estabilidade econômica e financeira.
Muito pelo contrário, eu sempre incentivo ambos os crescimentos, o espiritual e o financeiro, justamente para que você tenha o equilíbrio de abundância em todos os sentidos. Tanto que eu já tenho aqui no canal vídeos falando sobre desbloqueio, abundância financeira através do desbloqueio dos chakras. Existe essa modalidade, a gente trabalha com isso e você consegue resultados, mas esse não é a única situação que você pode, o único formato, né? A única forma que você consegue ter abundância financeira não é somente pelo desbloqueio dos chakras, essa é só uma das formas, dentre inúmeras. Por exemplo, eu faço diversos trabalhos para proteção e ascensão espiritual, para arranjar bons empregos e boas promoções, para crescimento dos negócios e das empresas, para proteger as empresas, né? Diferente do porte, se é uma microempresa, uma grande empresa, eu faço trabalhos para que a empresa esteja sólida, que ela tenha muitas vendas, que ela fique cada vez mais sólida em meio à tempestade econômica que já está aí e vai se agravar. Então existe um trabalho de bloqueio das energias para que nada venha a atrapalhar. Pelo contrário, para que seja uma espiral crescente essa empresa, né? Então existem vários formatos que se adaptam à pessoa, à linha de trabalho dela. Então, conforme a necessidade, a gente trabalha com um ritual, com uma dinâmica diferente para que a pessoa cresça financeiramente e cresça espiritualmente. Então, gente, mais uma vez, não se iluda. E outra coisa que eu preciso deixar muito claro aqui para vocês, que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas. A transição planetária nós estamos já vivenciando essa transição planetária, ela não vai extirpar de uma hora para outra a necessidade de bens e posses, viu? Vamos deixar isso bem claro para que vocês fiquem espertos, não fica deixando tudo, né, empurrando com a barriga porque daqui a pouco não vai precisar mais, porque tem ainda mais ou menos aí um século até que se complete a transição e para que se mude a essência da convivência humana. Então não vai acontecer de uma hora para outra a gente não precisar mais do dinheiro. Viu? Então isso é uma grande ilusão que as pessoas estão tendo, porque estão achando que porque nós estamos já vivenciando as dores do planeta, as dores da transição planetária, daqui a pouco não vai precisar mais de instituição financeira. E isso é uma mentira. Por um bom tempo ainda nós vamos depender de posses, de bens, de riqueza, de fartura financeira para que a gente consiga ter as coisas. Então, gente, não se prive, não prive a sua família de ter uma boa condição financeira. Tenha sim prosperidade, tenha dinheiro, tenha riqueza, isso não é errado e todo mundo merece. Você tem que equilibrar o seu crescimento material com o seu crescimento espiritual. Assim você consegue atingir patamares cada vez mais evoluídos na sua linha espiritual, certo? Lembra que a abundância é uma lei do universo. Quebra de uma vez por todas essa imagem de que o ser pobretão é bom para o espírito. Isso é uma deturpação que usaram para convencer a humanidade a doar o que tem, tá? Mais uma vez vou falar para vocês, eu tenho clientes empresários de tudo quanto é tipo, hipermercado, mercadinho, concessionária, farmácia, estética, manicure. Eu tenho clientes e atendo todos, cada um com a sua característica, e nós conseguimos o crescimento espiritual junto com uma abundância, uma solidez e uma abundância financeira. Então isso é muito possível e nós conseguimos fazer isso. É totalmente correto e é o que Deus quer pra gente, né? Ele não quer que nós tenhamos uma vida de sofreguidão. Ele quer que nós sejamos corretos em nossas atitudes. E isso não quer dizer que você tenha que ser pobre, que você tenha que ser desprovido de bens materiais. Não se prive de ser um ser de luz
e ao mesmo tempo ter dinheiro suficiente para poder crescer cada vez mais como ser humano e como cidadão. A materialidade está aí para nos servir e para termos a oportunidade e a tranquilidade de poder crescer espiritualmente também. Quer ser rico? Seja! Me procure. Luz e paz.